Oh glória, paz do Senhor Jesus Cristo, Deus seja louvado, em nome de Jesus Cristo. Esta é a quarta aula do tema que nós estamos discorrendo sobre os falsos profetas. Anteriormente eu fiz uma introdução explicando que os falsos profetas é um dos fatores que antecedem a volta de Cristo Jesus, ou seja, um forte sinal de que Cristo Jesus está à porta, conforme a intensidade de tamanho movimento que está em nossa atualidade. Depois eu expliquei o significado de falso profeta biblicamente e falei sobre a sua origem, que por sua vez é fundamentada em dois básicos princípios. E hoje nós iremos estudar sobre o conhecimento da descrição dos deturpadores da verdade, que é fundamentada aqui nesse estudo que eu vou apresentar em três princípios bíblicos. E esses princípios bíblicos são a conduta, a motivação e a mensagem deles. Olá, paz do Senhor Jesus, sou o pastor Marcelo Olímpio. Este é o nosso canal Princípios da Fé, que apresenta diversos estudos bíblicos para o seu crescimento na fé e na graça. Se ajunte à nossa comunidade, se inscreva no canal, nos fortaleça a propagar o Evangelho do Reino de Deus e ative o sino para receber novos vídeos a toda semana. E se você gostar, deixe o seu like, uma sugestão de algum tipo de doutrina que você queira se aprofundar. Como nós poderíamos descrever um falso profeta? Um falso cristão, um falso pastor, um falso apóstolo, um falso ministro, enfim. Primeiramente, o primeiro princípio que eu quero aqui apresentar é a conduta. Mateus capítulo 7, versículo 15 até o 20. Os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são como lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E como disse anteriormente, em outras aulas, os ensinamentos de Cristo Jesus proferidos no Sermão do Monte tinham por objetivo capacitar os seus novos seguidores a viverem a virtude do reino dos céus nesta terra, como uma realidade presente. E não poderia faltar dentro de todos esses princípios éticos e morais esta advertência. E a advertência de Cristo Jesus aqui se inicia com a utilização de uma palavra de alerta bem interessante. O termo é acautelai-vos. Esta, por sua vez, nos traz a ideia de se ter cuidado, precaução de algo que é extremamente prejudicial ou perigoso, a possibilidade da existência de um perigo próximo e real. Após isto, Jesus Cristo ele revela o perigo, este perigo próximo e real, que são os falsos profetas. Referente ao seu significado de falsos profetas, nós já estudamos isto anteriormente, confira na descrição. Em seguida, Jesus Cristo descreve quem eles são, dizendo: lobos devoradores que se vestem como ovelhas, espinheiros, abrolhos e árvores más que dão maus frutos. Aqui Cristo Jesus utiliza-se de algumas coisas existentes nas vidas cotidianas daquelas pessoas daquele tempo, para que assim com simplicidade pudesse descrever quem são os deturpadores da verdade, os falsos profetas, os pseudos, fazendo-se então uso de figuras, de linguagens. A primeira figura utilizada é lobos devoradores que se vestem como ovelhas. Esta figura é claramente explicada em seu evangelho, que segundo escreveu o apóstolo João.
no capítulo 10, ao falar sobre o bom pastor, que em contraste com o ladrão, salteador e lobo, que arrebata e dispersa as ovelhas do rebanho do Senhor. Cristo Jesus, ele é o bom pastor prometido nas profecias do Antigo Testamento, como nós observamos em vários trechos proféticos do Antigo Testamento. Essa metáfora do bom pastor nos traz a ideia de um cuidado carinhoso e especial para com as ovelhas frágeis do Senhor Jesus Cristo, que sem uma sincera atenção pode ser arrebatada e dispersada por esses perigos. Em João capítulo 10, do seu versículo 1 em diante, nós veremos que estes falsos profetas, eles não conseguem entrar pela porta. Jesus Cristo, ele disse: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, é o bom pastor. A porta referida neste versículo nada mais é que Cristo Jesus. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Vamos refletir um pouco sobre a ideia de entrar nesta porta. Em Mateus, antes da mesma advertências aqui acima citada, Jesus Cristo disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. O motivo pelo qual os profetas falsos não conseguem entrar nesta porta está aqui escrito e aqui revelado. Porque ela é estreita e apertada. E o que isso quer dizer? Isto fala de renúncia, de cruz, de negar a si mesmo, um verdadeiro arrependimento, genuína fé e santidade ao Senhor. Coisas que poucos pastores e ministros se esforçam a buscar e a ter. E algumas vezes até tentam entrar por esta porta, mas não conseguem porque suas mãos estão agarradas a muitas coisas deste mundo e infelizmente eles não conseguem entrar, pois, como dissemos, ela é estreita. Imagine uma pessoa tentando entrar em uma porta com um objeto em suas mãos que fisicamente é maior do que ela. É exatamente esta a ideia que Cristo Jesus disse: é impossível um falso profeta entrar por ele e nele, pois o seu estilo de vida é totalmente diferente dos princípios de vida que Cristo Jesus quer que ele tenha. O caminho que os mesmos estão trilhando é um caminho de morte, pois não andam conforme Cristo Jesus andou nesta terra. E por estarem ainda em uma porta larga, em um caminho espaçoso, jamais conseguirão levar o rebanho do Senhor para a porta estreita e o caminho apertado que conduz à salvação. Seus interesses são outros, seus objetivos são outros. Por isto que Cristo Jesus os denomina de ladrões, salteadores e lobos, semelhantemente ao seu Pai, que vem senão para roubar, matar e a destruir. Juntamente com este pensamento, Jesus disse que eles se vestem como ovelhas. Preste bem atenção. Aqui o termo vestir traz a ideia de algo utilizado para cobrir. Isto trata-se da aparência que esses supostos ministros verdadeiros têm. Quando pensamos em ovelhas, já logo nos vem à mente seres animais doces, mansos e dependentes de seus cuidadores. Se lembra do termo hipocrisia que nós estudamos no início deste tema? Pois bem, essas são algumas de suas qualidades: viver de aparência. E Cristo Jesus, ele disse: ai de vós, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade.
As suas condutas são tão convincentes que chegam a enganar até os escolhidos de Deus, assim como Cristo Jesus ele disse num sermão profético. São excelentes atores que denotam ser belas flores, mas na verdade não passam de espinheiros e abrolhos sem vidas. Parece até que dão bons frutos, e à vista dos que não têm um verdadeiro conhecimento da palavra de Deus e um discernimento espiritual, eles são os profetas de suas gerações. Mas não, é impossível darem algum tipo de fruto bom, visto que são árvores más, tendo condutas, princípios, valores centralizados no antropocentrismo e não em Cristo Jesus, cristocêntrico. Infelizmente, o grande movimento destes maus caráteres tem colocado em descrédito as realidades do reino dos céus, fazendo com que as pessoas deixem de acreditar no verdadeiro e genuíno evangelho de Cristo Jesus, que pelos fiéis ministros são proclamados. Seus péssimos exemplos de escândalos distancia alguns que porventura iam ter um encontro com a graça divina. Vejamos alguns exemplos de suas características. Primeiro, não praticam o que falam, põem sobre os ombros dos fiéis fardos difíceis de suportar, onde nem eles mesmos movem com um dedo sequer. Segundo, tudo o que fazem tem por objetivo o reconhecimento e a glória dos homens. Amam ser servidos e estarem nos lugares mais visíveis, e amam os títulos. Quinto, não almejam o reino dos céus e nem deixam os pecadores arrependidos entrarem nele. Sexto, com pretexto de santidade e devoção, se aproveitam das necessidades dos pobres, das viúvas, dos necessitados e aflitos. Sétimo, fazem de tudo para persuadir os fiéis e depois os torna pior do que eles mesmos. Oitavo, condutores cegos que visam tão somente as coisas passageiras desta terra, ensinando que os bens materiais e as riquezas deste mundo são mais preciosas que as realidades espirituais do reino dos céus. O segundo princípio que eu quero abordar aqui nesse estudo é as suas motivações. O significado da palavra motivação é o ato ou efeito de motivar, de despertar o interesse por algo. É a reunião das razões pelas quais alguém age de uma certa forma. É o processo que dá origem a uma ação consciente, pensada e arquitetada, organizada. Os seus sinônimos são motivos, interesses, ânimos e causas. Por trás de todos os atos, quer sejam bons, quer sejam maus, existem motivações, algo que leva uma pessoa a realizar feitos. Isto trata-se da disposição de ânimo, inspiração e expectativas racionais de ver algo ser realizado. Este quesito é muito importante, pois ele pode ser coberto de uma maneira cínica à vista das pessoas. Ou seja, eu posso, por exemplo, realizar e praticar muitas coisas boas nesta vida, que à vista das pessoas que a observam pode ser boa, pura, sincera e verdadeira. Mas a pergunta é: o que me levou a realizar todos esses feitos? Será que as motivações destas conquistas são boas, pura, sincera e verdadeira? Isso nos faz lembrar dos ensinamentos de Cristo Jesus, quando falou sobre recompensas e reconhecimento. Quando ele disse: quando, pois, deres esmola, não faças trocar trombetas diante de ti como os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam as suas recompensas. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente
e teu Pai que vem em secreto te recompense publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam suas recompensas. Mas tu, quando orares, fecha a porta do teu quarto, e teu Pai que vê o que está em oculto vai te recompensar. Quando jejuardes, também da mesma forma. Podemos observar os dois tipos de recompensa e reconhecimento. O primeiro trata-se do reconhecimento e recompensa da terra, ou seja, da glória dos homens. O segundo trata-se de um reconhecimento e da recompensa dos céus, a glória de Deus, daquele que vê o oculto e o escondido, onde ninguém pode ver. As motivações dos deturpadores da verdade do tempo de Jesus não são diferentes dos falsos profetas que existem hoje em dia, em nossos tempos. Suas motivações são claras e visíveis. Todos buscam somente a glória dos homens. Não querem uma recompensa futura, o reconhecimento oculto de Deus. Sim, os prestígios, os títulos, conforto e posições de poder. Com isso entendemos que por trás de toda ação existe uma motivação. E depois de toda ação existe uma recompensa e também o reconhecimento. Com certeza isso é um dos requisitos que Deus utiliza para exercer o seu justo julgamento sobre todo homem, facilitando assim a entender o porquê de Cristo Jesus dizer a muitos ministros: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos muitas maravilhas? Então Jesus Cristo dirá abertamente naquele grandioso dia: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Você conseguiu perceber que as palavras de Cristo Jesus no Sermão do Monte está em sequência dos ensinamentos sobre a conduta dos falsos profetas? No texto que antes nós estudamos, em Mateus 7, do 13 ao 20, pois bem, neste texto bíblico, Cristo Jesus está revelando as motivações dos falsos profetas, dos falsos pastores. Pois bem, neste texto bíblico, Cristo Jesus está revelando as motivações dos deturpadores da verdade, os seus interesses e o real motivo que os inspiram a fazer grandes obras, utilizando-se o nome precioso de Cristo Jesus. Que profundo saber que nossas motivações determinam o nosso futuro. Não esqueça disso. Seus interesses nunca foram os do reino dos céus. As suas causas nunca foram as causas de Cristo. Muitos serão desmascarados ainda nesta terra e outros ainda que passem despercebidamente passarão naquele dia, no grande dia, no crivo da verdade. E quando partirem de suas vidas confortáveis, prestarão contas de suas obras e também da responsabilidade de levarem muitas outras pessoas ao inferno. A esses duros serão o juízo final. O terceiro e último princípio que eu quero abordar nesse estudo de hoje é a mensagem. A definição do termo mensagem é comunicação oral ou escrita que transmite informação, uma ordem, felicitação, louvor, etc. Este aspecto trata-se da ideia barata de rotular o genuíno evangelho, o poder de Deus em mensagens, quer oral, escrita, louvor, que ocultam então as verdades bíblicas, os valores e os seus princípios. A ideia de um evangelismo moderno e flexível ao ponto de ignorar a justiça de Deus, centralizando assim somente o seu amor com mensagens triunfalistas de autoajuda, confissão positiva, prosperidades e isenção de dores e sofrimentos nesta terra, enaltecem somente o antropocentrismo do homem e distanciam o homem pecador do evangelho cristocêntrico. Esse modo de levar o evangelho ao mundo tem ferido os princípios éticos e morais
as doutrinas subscritas nas Sagradas Escrituras. Essas mensagens proferidas por esses falsos mensageiros, esses falsos profetas, têm um prospecto de vantagem e não de preocupação com o estado espiritual das almas, que estão indo a passos largos para o inferno sem serem ensinadas sobre a sua realidade. Para que você entenda melhor sobre este aspecto, eu acho necessário te explicar 3 tipos de doutrinas existentes na Bíblia Sagrada. A primeira é a doutrina de Cristo Jesus, formulada de uma autoridade e uma inerrância, imutabilidade e veracidade. A segunda é a doutrina dos homens, formulada de tradições e costumes que se corrompem com o passar do tempo, tendo sempre um prospecto de vantagem. A terceira doutrina encontrada na Bíblia Sagrada é a doutrina de demônios, formulada de ensinamentos e princípios contra tudo o que é de Cristo e a sua palavra. Com isto em mente, não ficará difícil discernir o tipo de doutrina ministrada por esses tipos de falsos profetas, que em alguns momentos são os seus costumes, pensamentos e tradições sendo aplicada, e em outros doutrinas de demônios que infligem as principais doutrinas da fé cristocêntrica. As suas mensagens são promovidas a 2 tipos de comportamentos clássicos da raça humana, que é a crise e o medo. Esses 2 tipos de comportamento, depois da queda do homem, a entrada do pecado, é comum em todos os seres humanos. O primeiro é a crise, que infelizmente atinge de um modo geral grande parte da população global. Vários são os seus âmbitos: emocional, financeiro, conjugal, familiar, enfim. Todos nós estamos sujeitos a esses e outros tipos de sofrimentos que têm por sua origem, como disse, entrada do pecado ao mundo. É exatamente aqui, neste contexto, que as suas mensagens entram em cena, cativando, prendendo a atenção e manipulando de uma forma bem sutil as pessoas, subjugadas a esses momentos difíceis da vida. E assim eles convencem essas pessoas a sacrificarem, fazerem votos materiais e de exercerem uma fé terrena para conseguirem vencer seus obstáculos financeiros e crises emocionais. E o que se vê é uma entrega desesperadora daquilo que as pessoas às vezes nem têm, baseando-se em promessas de que o altar de Deus tem um compromisso e responsabilidade de repor os seus bens mais do que os que antes foram sacrificados. É tão triste de ver isto, porque esses ministros utilizam a palavra de Deus e, recitando exemplos bíblicos, ensinam em suas pregações a juntar tesouro na terra, a vencer, custe o que custar, e com isso ignora os fatores que realmente centralizam o Evangelho, que é a cruz, o sangue, o pecado, a santidade, a regeneração, o reino de Deus, e renúncia às coisas deste mundo. Eu não quero aqui dizer que possuir riquezas e ter dinheiro é pecado, e sim esclarecer que existem prioridades mais excelentes a serem observadas e que algumas motivações erradas podem comprometer o nosso futuro na eternidade. Um outro meio pelo qual esses falsos pastores, falsos mestres se aproveitam para promoverem suas mensagens é exatamente a consequência do primeiro, o medo. De fato, o medo é algo que o ser humano leva em sua existência desde que o pecado entrou no mundo. E é neste ponto que eles observam uma forma de se autopromoverem, utilizando-se de sensacionalismo. Se aproveitam da fragilidade alheia e apresentam o que elas querem ouvir, seja por meio de livros,
mais para autoajudas, filosofias humanas, confissão positivas do que da obra redentora de Cristo Jesus, ou por canções, louvores centralizados em pessoas e não em Cristo Jesus, que mexe somente com sentimento e distante da autêntica doxologia. A secularidade tem entrado com muita facilidade e força nas igrejas, e uma das formas mais visíveis e utilizadas é a da adoração e escrita. A banalização do evangelho por esses dois meios tem levado muitos a conhecerem um Deus que nunca esteve na Bíblia Sagrada. E o que se vê são encontros de pessoas que dizem terem sido tocadas com um profundo avivamento ministrado por estes. Mas ao passar dos dias em suas vidas não se vê mudanças de caráter, personalidade, somente indícios de depressão e insociabilidade. Nessas reuniões onde a exposição da palavra de Deus é pouca ministrada, o que se vê é um grande mover de misticismo, espiritismo e rustido de campanhas de fé egocêntricas, utilizando-se de passagens bíblicas que narram fatos envolvendo as atitudes ousadas de pessoas de fé e de alguns tipos de objetos que em sua maioria eram somente figuras de uma representação maior. Estes deturpadores da verdade enchem templos ministrando o que as pessoas gostam de ver e ouvir. Sensacionalismo e sinais de maravilhas. Desde os tempos antigos, sinais de milagres e de maravilhas sempre chamou a atenção do povo de Deus. A gente observa Moisés que, sabendo disto e muito preocupado, disse à nação de Israel: quando um profeta ou um sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, disser: vamos após outros deuses que não conheceste e servímo-los, não ouvirás as palavras daquele tal profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor, o vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. É surpreendente, mas os falsos profetas também possuem, eles têm uma autoridade para realizarem sinais de maravilhas. E sobre isso Jesus Cristo, ele disse claramente: surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganarão até os escolhidos. Em concordância, o apóstolo Paulo comentou, dizendo: porque tais profetas, apóstolos, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem-se também em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme a sua obra. Satanás não pode prever o futuro, mas ele prevê os nossos desejos e vontades, e assim coloca sonhos e visões malignas na mente dos deturpadores da verdade, para confirmarem suas doutrinas antibíblicas à vista da comunidade cristã. Nesta passagem bíblica, nós observamos o poder de persuasão que suas mensagens têm. Vamos após outros deuses que não conheceste e vamos servi-los. É muito profundo analisar essa passagem bíblica, pois está aqui um dos propósitos de suas mensagens: levar os fiéis a adorar e servir ídolos desta vida. No contexto histórico daqueles dias, os ídolos eram Baal, Tamar, o sol, a lua, as estrelas e muitos outros, criados segundo as culturas dos povos pagãos. Mas se trouxéssemos para os nossos dias atuais, quais seriam esses ídolos? Seriam somente estátuas e amuletos? Para entendermos isso, nós precisamos saber que idolatria é tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Deus na nossa vida. Ou seja, um ídolo não é somente uma estátua inanimada, como também
tudo aquilo que centralizamos nossas vontades, emoções e prioridades. Exemplo, dinheiro, desejo de sucesso insaciável, vaidades, cobiças, enfim. Ela inicia-se na vida de um cristão quando o mesmo dedica-se a prioridades secundárias no lugar da prioridade suprema, que é servir e adorar ao único Deus. Portanto, uma de suas características é fazer discípulos de um Deus que ele crer existir em sua mente, uma vez cauterizada por sua preferência pessoal. E ainda dentro deste contexto bíblico, nós observamos um outro aspecto de grande relevância. Não ouvirá as palavras daquele tal profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais ao Senhor com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. É interessante esta reflexão, pois nos facilita a compreensão de que Deus aplica e permite certos tipos de provações na vida de um cristão com o propósito de o próprio cristão compreender o que existe em seu coração. É como se Deus, por meio de provações, esclarecesse ao próprio cristão e não a ele, em que ou quem está a sua fé. Pois Deus é conhecedor de nosso mais íntimo, profundo pensamento e por isso não precisa aplicar ou permitir certos tipos de provações na vida de um cristão para saber se ele é fiel ou não a ele. Um outro exemplo sobre isto é o de um espírito de mentira permitido por Deus na boca dos falsos profetas para, por fim, o reinado de Acabe sobre Israel. Analisemos um outro trecho bíblico escrito por Moisés. Porém, o falso profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenha temor dele. Aqui nós podemos entender que hipocritamente esses podem falar em o nome do Senhor, como também diretamente de forma clara em nome de outros deuses. Por exemplo, em nome do dinheiro, da cobiça, da vaidade e da soberba da vida, utilizando a própria palavra de Deus para realizar os seus desígnios, os desígnios dos seus corações malignos. Mas não se assuste com isto, pois o próprio Satanás conhece e utiliza a palavra de Deus para até mesmo colocar em xeque a nossa fé no Senhor. Foi assim com Jesus Cristo no deserto. Perceba algo muito importante nos dois trechos bíblicos de Deuteronômio que aqui recitamos. No primeiro, em Deuteronômio 13, do 1 ao 13, observamos que estes falsos profetas, de certa forma, realizam sinais e prodígios para confirmar aquilo que eles falam. E já em Deuteronômios 18, 20 ao 22, veremos que podem também não se cumprir o que falam, mas da mesma forma são denominados de falsos profetas. Com isso nós aprendemos que o falso profeta não é somente aquele que fala algo e não se cumpre, como também aquele que fala algo que o Senhor não falou, mas que de certa forma é confirmado aquilo que ele fala por meio de sinais e prodígios. E isto atrai a atenção das pessoas que estão à procura de novidades na fé, além da simplicidade do que é o Evangelho. Vou finalizar este estudo com as palavras de nosso irmão Martim Lutero, que ele disse certa vez: qualquer ensinamento que não se enquadre nas sagradas escrituras tem que ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe grandiosamente. Não perca o próximo estudo, a próxima aula deste tema sobre os falsos profetas. Em nome de Jesus Cristo, que Ele possa iluminar os seus caminhos, os seus pensamentos e te guardar nesta trajetória cristã.